Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. E estamos no terceiro domingo da Quaresma. Hoje nós nos despedimos de Marcos e vamos ficar com João. E a gente vai ver uma passagem que é bem conhecida, né? Jesus fazendo a purificação do templo, né? Expulsando os vendilhões do templo. E aí a gente, enfim, eu vou ler, depois a gente conversa, né? Isso. Evangelho segundo São João, capítulo 2, de 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, pois ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muita Então, coisa. o Evangelho ele pode ser dividido em dois trechos, né? Semana passada, a gente dividiu em 3 lá, e o de hoje, assim, a primeira parte, que é a purificação do templo, ou expulsão dos vendilhões, dos vendedores no templo, e depois esse trechozinho final de 23 a 25 aí, que Jesus conhecia o que se passava aí no coração No coração dos deles. homens, das pessoas. Então, distingue esses dois trechos no Evangelho de hoje, que desse terceiro domingo, então, tem essa divisão. Então, a primeira parte aí da purificação, né? O Evangelho de João chama purificação e lá os sinóticos chamam de expulsão dos vendedores do templo. Uhum. Começa, então, com essa primeira parte aí. Estando próximo à Páscoa dos judeus. O primeiro versículo aí do trecho de hoje. Jesus começa, então, essa primeira Páscoa, né, uma diferença entre o que é narrado aqui em João e o que é narrado nos sinóticos, né? Jesus está colocando esse episódio no início, o João, o evangelista, está colocando esse episódio no início da vida pública de Jesus. Logo depois do primeiro milagre, aí João coloca essa ida a Jerusalém para uma Páscoa, né? Isso aí também é outro ponto que a gente pode identificar. Os 3 anos de vida pública de Jesus, que nos outros evangélicos dos sinóticos é apenas 1 ano, Jesus faz tudo que ele faz em 1 ano, e aqui são 3 Páscoas, são narradas, né? Agora aqui no capítulo 2, depois no capítulo 6, quando está lá na multiplicação dos pães, e depois no final do 11, início do capítulo 12, que já é a última, o último ano de Jesus e a morte, né? A condenação à morte e tudo mais. Então, 3 anos, porque são 3 Páscoas. A Páscoa era uma Não tem festa como não anual, ser. então Jesus, o evangelista, coloca no início desse primeiro ano, né? Uhum. E aí a gente pode ver alguns pontos, né? Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus faz questão de ir todos os anos, como seus pais o levavam, já desde da Evangelho de Lucas. Então, uma coisa também que é interessante a gente ver essa conexão, os sinóticos com o Evangelho de Lucas. Lucas diz que todos os anos Jesus ia com os pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, aqui
Jesus subindo a Jerusalém para a festa da Páscoa, como todo bom judeu que deveria ir 3 anos, a Três cada vezes. 3 vezes ao ano, nas 3 festas principais que eram É a Páscoa, consideradas qual? A Páscoa, tabernáculos, dos tabernáculos, das tendas e das Yom tendas Kippur. e o Pentecostes, né? Ah, Eram as 3 festas principais lá, e todo judeu piedoso deveria se comparecer diante do Senhor. Então, Jesus está indo lá para essa primeira Páscoa lá, para celebrar a Páscoa, né? uhum. E É, aí tem esse episódio aí. Jesus faz um chicote de cordas e começa a expulsar. Jesus usou ou não usou o chicote contra as pessoas? pois é, não dá para saber pelo texto, né? Assim, É, você vê nas ilustrações, normalmente Jesus está dando chicotada nas mesas. Eu nunca vi uma ilustração que Jesus estava batendo nas pessoas, né? pois é, Mas exatamente. Um eu detalhe. lembro de uma piada que diz assim: se alguém uma vez perguntar para você o que Jesus faria nessa situação, lembre-se que virar as mesas e fazer chicote é uma opção. Levantou as mesas, espalhou a mesa dos cambistas das moedas, derrubou, né, as É, mesas dos cambistas e jogou os animais, né? Comentário aí também. ele Então, expulsou os homens e os animais, ele botou todo mundo para fora. botou todo mundo para fora. Mas por que que eles faziam isso ali no templo? E por que que Jesus fez essa purificação no templo, né? A gente está dando também essas dicas para a gente situar, porque um dos passos da Alex é o que o texto diz, e muitas vezes a gente não entende, porque é uma coisa que aconteceu muito tempo atrás, e numa cultura diferente da nossa, a gente não entende muito, e eu acho que nesse primeiro momento da Alex, entender o que o texto diz é muito importante. Uhum. Então, por que que Jesus vai ao templo? A gente já explicou aqui, todo ano a gente ia para Páscoa, e ele encontra, né? Santo Agostinho diz que essa expulsão dos vendedores ou essa purificação aqui pode ter acontecido mais de uma vez. Nada É, impede de que tenha sido no começo e depois, já perto da sua morte, como os outros 3 sinóticos relatam, né? eu acho Então, pode que ter. eu acho que deve ter sido só uma vez, particularmente, embora porque é uma coisa muito simbólica aqui nesse sentido. Porque eu acho que se tivesse sido toda vez, os outros evangelhos teriam dito também, né? Isso que virou, enfim, virou uma tradição. Subiu para Jerusalém, chicotado no pessoal. Então, não Pois sei. é, mas Jesus vai ao templo e isso era assim, era um serviço que os vendedores, aliás, os fariseus permitiam, né, os vendedores lá, colocar isso, porque uma pessoa que vinha da Galiléia não ia trazer o seu boi, o seu cordeirinho, a sua ovelha para sacrificar no templo. Então, para facilitar o sacrifício que seria oferecido, eles tinham aqueles vendedores lá Eu para. fiquei, exatamente, eu fiquei olhando, porque ele fala especificamente ali dos que vendiam pombas. E Jesus, né, os pais de Jesus ofereceram duas pombinhas, né, na apresentação. Provavelmente compraram ali no templo, né? Os pais de Jesus não tinham, como tá trazido na viagem toda, desde a Galiléia para cá, mas para É. cumprir o preceito da lei, eles foram ao templo e ofereceram os 2 pombinhos, o pai de rolas e os 2 pombinhos, né? E também tinha a questão da moeda, né, da moeda que tinha a Do imagem de templo, César a que não podia imagem entrar no templo, né? para oferecer a moeda lá, a sua oferta tinha que ser a moeda do templo. Os judeus tinham permissão de cunhar a sua própria moeda, mas no restante do país todo tinha que usar a moeda do romana, né? Romanos. Né? E aí eles faziam o câmbio, os cambistas eram exatamente para trocar. Né? E diz uma das leituras que eu li também que alguns fariseus pegavam os animais que seriam ofertados e voltava para lucrar de novo, oferecer o mesmo animal para ser oferecido.
Rapaz, hipocrisia, temos aqui, né? Aumentava o lucro deles, voltava aquele animal que eram comprado e oferecido, eles por trás levavam o próprio animal para ser vendido de novo, né? Então, imagina o lucro aí de quantas vezes esse mesmo animal era vendido e oferecido lá no templo, né? Então Jesus vai condenar essa coisa dos fariseus lá, dos sumos sacerdotes que faziam esse tipo de coisa, né? Mas a gente pode pensar também se nós também não estamos usando as coisas de Deus, vendendo, né? No tempo dos apóstolos, tinha a simonia lá, o Simão que queria comprar as coisas, né? O poder Me dos dê o poder do apóstolos, Espírito Santo aí que eu o quero poder também. do Espírito, né? Então, a igreja vai condenar a simonia, né? A venda das coisas sagradas, né? Então, a gente tem que ter cuidado também com o que a gente está ofertando a Deus e não usando as coisas sagradas de maneira errada, né? Eu fiquei pensando agora, assim, não é exatamente vender, mas eu fico pensando, muitas pessoas têm uma noção de fé meio que... Eu achei interessante uma comparação que eu vi de um padre uma vez. Máquina de refrigerante. Você vai na máquina de refrigerante, você seleciona D2, bota o dinheirinho, cai a maquininha. As pessoas vivem a fé mais ou menos assim. Não, se você rezar 2 rosários por dia, então você vai conseguir essa graça aqui. Não é assim, não existe não é assim, uma troca. Não, se eu, se eu fizer isso, se eu fizer a novena de Santa Terezinha, né, ela vai receber uma rosa e vou receber a graça. Sim, acontece, mas A não é troca. na troca, né? Não é se eu É, fizer jejum, então Deus vai ouvir minha oração. Enfim, é. tem isso também. Essa E um questão outro do ponto, comércio, né? Pronto. o comércio. Agora, o local onde Jesus está dizendo aqui, no templo, né? O templo ele era muito grande. Esse templo aí, que era Hum, 46 anos aí, depois a gente vai comentar esses 46 anos. Esse templo que Jesus estava vivendo e estava lá no tempo da vida pública dele, ele tinha sido bem maior do que o templo de Salomão. O templo de Salomão ele era grandioso, ele era mais o templo feito por Herodes, começado por Herodes Magno, o grande Herodes aí, hum, e ele começou e ele ampliou o templo, porque as dependências do templo de Salomão, isso é uma coisa também que pode parecer um detalhe de menor importância, mas é para localizar aonde Jesus estava e aonde esses vendedores estavam. Eles sim, estavam no pátio dos gentios. Era um sim. pátio que era aberto a toda qualquer pessoa. Os gentios, eles não podiam entrar dentro do templo, e tinham as placas, foram encontradas placas em que tinha inscrição que, olha, se você ultrapassar esse limite aqui do pátio dos gentios, você está sujeito a morrer. Você está se condenando, porque não podia entrar lá. Só os judeus que podiam entrar. Então, depois do pátio dos gentios, tinha o pátio das mulheres, depois tinha o pátio dos sacerdotes, depois o santo e o santo dos E o Santos santos dos Santos, lá que dentro. só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né? Então, local santíssimo lá dentro do templo, mas tinha essa parte que era aberta a todos. Então, Sim, o prosélito, né, o judeu ou o pagão que queria se converter, ele entrava nessa parte. E ele sim. poderia Todo mundo rezar podia ali. ter, Ali também já exatamente. era templo. E Jesus vai Ah, sim. poderia Sim. rezar. O fariseu e o publicano lá, eles não estavam ali naquela parte dos gentios, eles estavam mais dentro do templo, eles subiram ao templo, então tinha os degraus em que eles iam subindo no templo, Uhum, né? Dentro do templo, dentro dessa área era aqui, 5 degraus acima, tinha o pátio das mulheres, depois mais degraus acima, era o pátio dos sacerdotes. Então eles uhum. iam subindo, e subiu o fariseu e o publicano, eles entraram lá nessa outra parte do templo, mas Ou seja, o, eu sou fariseu, eu posso rezar aqui na minha calma e no meu silêncio, e os gentios vão ter que rezar no meio dos no porcos meio da dos porcos não, confusão né? do Da mercado galinha. lá, Isso abre uma interpretação completamente nova nesse sentido, de mostrar de que Jesus está abrindo a porta da oração para todo mundo. E está, tipo assim, exatamente assim, você que é gentil e você quer rezar, você tem direito de rezar tanto quanto todo mundo faz.
E não é porque você é gentil que você vai ficar aqui no meio das vacas, dos pombos, do povo gritando. Muito bem, Jesus, olha aí. E ainda mais depois do véu que se rasga, né? O véu que separava o santo dos santos, lá na crucifixão, diz o Evangelho que o véu rasgou-se. Então, De alto a abriu baixo. também para O santo dos todos, santos né? para todo mundo. Para Não, mas todo isso mundo. é exatamente. Aqui já abre uma nova perspectiva, por quê? Porque aqui ele está abrindo o templo para os gentios até o ponto que vai terminar com a Páscoa dele, ele abrindo o véu. Quer dizer, isso faz muito mais sentido, já abre muito mais. Realmente, o São João começar abrindo o evangelho com isso aqui para dizer. Mas realmente, é por isso que a gente tem esse podcast aqui. Você que ainda não deu seu like, dê o seu like agora, porque isso vale muito a pena. Esse podcast aqui está ensinando para você o quê? Que normalmente a gente não presta atenção nisso. A gente vê a purificação do tempo, mas não percebe que isso é um gesto concreto de Jesus de acolhimento àqueles que não são judeus, já em vida. Não é uma coisa de dizer, ah, não, depois que Jesus ressuscitou, aí é que São Pedro foi dizer que era para abrir. Não, está aqui. A prova de que Jesus estava pensando já nos não-judeus está aqui. Pois é. E toda a ida de Jesus fora da Galiléia, já aquela cura da Cirofenícia, né? Lá na Cesaré de Filipe, era fora da região da Galiléia, quando Jesus vai lá. Então, tem várias coisas que Jesus também já faz em função. Os samaritanos, a ida dos samaritanos, Sim. que eram desprezados, que eram, né, a contenda entre o diálogo com a samaritana. Então, todos isso aí são pontos que Jesus já estava antecipando a abertura para a igreja, para o novo povo de Deus, né? Eu me lembrei lá no curso de teologia, o seminarista estava dando, né, a gente estava no seminário, o João foi seminário, né? E aí no capítulo da Samaritana, aí ele fez uma piada, diz assim, a Samaritana, tá na França, né, evidentemente. Esse diálogo da Samaritana é igual a Galeria Lafayette. A gente encontra de tudo na Galeria Lafayette, a gente encontra de tudo nesse diálogo com a Samaritana. E aí ele veio falando, a gente encontra a abertura de Jesus, a gente encontra a profecia, a gente encontra a cura, a gente encontra de tudo nesse diálogo da Samaritana. É igual a Então, Galeria a Lafayette. Lafayette aí, para quem não conhece Paris, aí a Galeria Lafayette. A Galeria Vocês Lafayette têm é outras. como se fosse um shopping center, assim, você encontra de tudo na Galeria Lafayette, do mesmo jeito você encontra de tudo no diálogo da Samaritana. Então, esse Enfim, primeiro ponto aí de Jesus entrando aí no templo e espalhando aí a mesa dos cambistas. Tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Então, a casa do meu pai também é outra ligação que eu vi com o Evangelho de Lucas, né? Quando lá no Jesus comecinho. não sabíeis que devo estar na casa do meu pai. Então, esse termo não é próprio só aqui do Evangelho de João, também a gente encontra no termo o próprio lá em Lucas, né? Casa de meu pai. Jesus na casa do pai tem muitas moradas. Na Evangelho de João fala algumas coisas do pai especificamente. O, é, Muitas vezes no Evangelho de João vai falar o testemunho do pai, o pai e eu somos um e tudo mais, mas aqui a casa do pai também em relação ao Evangelho de Lucas, a casa do meu pai. E a gente escutou semana passada, né, o pai apresentando o filho. Né? Esse é o meu filho Este é meu filho, amado. é a transfiguração lá do Evangelho do domingo passado, né? A relação do pai aqui é muito concreta. Isso aí também de novo, quem estiver fazendo o bingo, a gente vai falar de Chosen de novo. Mas o Abá, né? Eu acho legal nos Chosen, porque eles sempre referem ao pai por Abá, né? Os filhos de Zebedeu O paizinho, papai. chamam Zebedeu de Abba. E eu achei Aba, né? assim, eles sempre falam isso. E a Ima, e aí eles chamam Nossa Senhora de Ima, a minha Imã, Ima. imã. Enfim, fecha Então, parênteses. a citação seguinte aí da escritura aí que os discípulos depois se lembraram: o zelo por tua casa me consumirá.
também, novamente, a casa, o zelo pela casa de Deus. Ele está citando o Salmo 69 aqui, né? 69, 68, 10 aqui na hebraica ou na Vulgata. Então, Jesus está também zelando pela casa do Pai, porque aqui na expulsão dos vendedores lá em Mateus e Marcos fala minha casa será chamada casa de oração, De oração. mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Então, minha casa será chamada casa de oração. Então, o zelo pela casa passa por ser uma casa de oração, né? Então, nos outros evangelhos, Jesus fala que a minha casa será chamada casa de oração, e vós fizeste dela um covil de ladrões. E vai expulsar porque eles estavam fazendo uma casa de comércio, né? O templo, uma casa de comércio. Então, não, e exatamente. E aí, de novo, inclui o pátio dos gentios, também casa de oração. também. Então, a amplidão aí. Se você for na internet aí e encontrar aí o desenho do templo, esse templo que Jesus conviveu lá, vai ter os desenhos, né? Tem na internet aí essas várias áreas do templo, o pátio dos gentios, depois as outras áreas mais internas, até chegar lá no Santo dos Santos, onde estava lá a arca, né? Eu não sei se no tempo de Herodes estava mais a arca, porque a arca perdeu-se, né? Perdeu-se lá no Jeremias, né? Foi depois que Nabucodonosor destruiu o templo e eu acho que ali não tinha mais a arca, né? Não sei se... Não foi Jeremias, não tirou a arca do templo para não ser colocada, Sim, escondeu nas colinas tem e essa aí, escondeu tão que bem escondido Jeremias... que ninguém... Ninguém sabe aonde ele escondeu, mas foi na época Na época da do invasão exílio. da Babilônia, lá, Nabucodonosor, que depois foi levado para o exílio lá. Então, Jeremias, pelo zelo pela arca, levou a arca para um local e enterrou lá, e escondeu numa caverna, e ninguém sabe onde é, né? Depois o Indiana Jones achou, mas né? Encontraram até o fogo santo depois, mas o Josias que vai encontrar depois, mas na reconstrução de Zorobabel, acho que não encontraram e não levaram mais a arca de novo. Da arca do templo agora não tinha mais. Né? Não, mas dando sequência, então, aí a nossa leitura aí, né? Os pontos aí, né? O zelo pela tua casa. Construa a casa do meu pai, não façais da minha casa a casa... E um outro ponto em relação aí às... Eu acho que aí vai ser no próximo versículo aí, né? Quando Jesus falando do templo que é o seu corpo. Aliás, né, o versículo seguinte é o 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias. Aí já é a polêmica que os judeus pedem um sinal e ele vai dizer, destruí este templo e eu o levantarei. Em 3 dias eu o levantarei. E o comentário do evangelista dizendo que Jesus estava falando do seu templo, do templo do seu corpo, que era um sinal da sua ressurreição no 3º dia. Esse é interessante isso do sinal, porque a gente vê várias vezes essa briga dos fariseus com Jesus, dizendo, me mostra um sinal. Mas não vai, para vocês não vai ter sinal, não, vai ser o sinal de Jonas. Nesse caso aqui, eles pediram um sinal, eles, pois tá bom, assim, na hora ninguém entendeu, então vocês vão me matar, e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Mas ali atrás, lá na frente, ele vai dar sinais e as pessoas vão acreditar por causa dos sinais aqui nesse mesmo evangelho. E é mais interessante ainda, depois ele vai ver, ele não dava crédito para isso porque ele sabia né, o que tinha por dentro no coração do homem. Vai terminar o evangelho de hoje aí. Jesus conhecia e podia não dizer nada, né? O templo, mas ele quis colocar já aí nesse momento que o templo dele, o novo templo, que seria destruído pelos romanos no ano 70, né? Depois o general Tito e o Vespasiano vão a Jerusalém, porque tem a insurreição dos judeus, né? A guerra judaica lá, e os romanos, então, vão destruir o templo, e tem o célebre passar a régua.
levar a menorá lá, o candelabro de 7 velas lá para Roma, lá que tem no Arco de Tito, lá essa cena, né, da destruição completa, não ficará pedra sobre pedra. Jesus tinha profetizado, de fato ficou lá só o pedaço do Muro das Lamentações. É a muralha onde os judeus deixaram, os romanos deixaram como prova. Eles poderiam ter destruído, mas até aquele pedaço lá, mas ele disse, olha, está aqui. Esse pedaço da muralha vai ficar para vocês se lembrarem de que nós, se quiséssemos, teríamos arrasado tudo, para vocês se lembrarem aqui, né? E aí, Então, o episódio lá de Massada, interessante, eu não sabia disso, mas até hoje o juramento no exército de Israel, parte do juramento do exército de Israel tem Massada não mais cairá. Eu achei isso, assim, foi tão marcante na história de Israel que para Massada quem não não vai sabe, mais aí, cair. os nossos ouvintes, leitores, vão entender depois que a fortaleza de Massada ficava lá perto do Mar Morto, era uma fortaleza inexpugnável, aparentemente, porque era no alto lá da montanha e não dava para os romanos subirem com seu exército. E eles acabaram Os caras chegando a cercaram, construíram cercar, uma ladeira e, enfim, mas chegaram lá em cima e não encontraram nenhum vivo, porque eles se mataram, né? eles Suicidaram, preferiram preferiram morrer suicidar a do se que entregar lá. E por isso o exército de Israel hoje disse, não, Massada não cairá Mas mais. Massada não vai mais cair. É um episódio muito traumático também na história de Israel, essa queda de Massada e essa destruição do templo, enfim, permanece. Mas, graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo é um outro templo que esse não cai Um jamais. novo templo, é o templo do seu corpo. Então, foi destruído, vai ser destruído, destruir esse templo. Então, Jesus estava mandando eles destruir o templo. Na verdade, eles não iriam destruir aquele templo físico, quem queria destruir seriam os romanos, mas estava falando de si que os judeus iriam destruí-lo, iriam matá-lo na cruz, né? Destruir esse templo e em 3 dias eu reedificarei. Jesus vai, então, cumprir essa profecia lá na cruz, no terceiro dia. E um outro detalhe também da ligação com os evangelhos sinóticos, porque essa passagem, ela é citada nos evangelhos, quando os interrogatórios lá diante do Sinédrio, em Mateus e Marcos, tanto no interrogatório quanto na cruz, as falsas testemunhas vão acusar Jesus e dizem, olha, eu vi esse homem dizendo, destruir esse templo e eu vou reedificar em 3 dias. E aí É, é a ligação entre os 4 evangelhos. Interessante também. porque exatamente, ele tinha dito aqui, No evangelho de João, mas no evangelho lá, na expulsão dos vendedores do templo, não tem essa citação, mas tem lá mas na tem o testemunho condenação, do no pessoal Sinédrio, e depois falando, né? os outros vão falar também na crucifixão. Ah, esse aí que destrói o templo em 3 dias, né? Não era Jesus que destruiu o templo, né? É, Mas tá aí, o cumprimento enfim. da profecia. Vamos começar, já estamos chegando aqui nos nossos 30 minutos, vamos começar A nos a encaminhar para o fechar. final, né? Então, É, falamos bastante, Jesus, tem muita coisa nessa leitura aqui para a gente poder tirar já para a nossa fração, mas vamos, enfim, no final, vamos só o último comentar aqui o pedaço. finalzinho para a gente não ficar só no gostinho, mas Jesus vamos. conhecia o que estava no coração do homem, por dentro. Jesus conhecia o homem por dentro. Essa é uma das características do Evangelho de João, que também está lá nos sinóticos, né? Uma coisa quando, né, eu me lembrei do caso quando Jesus cura o paralítico, os 4 amigos descem e Jesus perdoa os Perdoa os pecados e os pecados. fariseus pensam nos seus corações para Jesus, ir. sabendo que estava no coração deles, ele Estavam vira para pensando eles mal falar. no coração e disseram, vocês pensam que é mais fácil dizer Uhum. teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda. É que esse homem está ouvindo aqui meus pensamentos, né? Quem conhece os pensamentos, né? Por que pensais mal nos vossos corações? Jesus conhecia o que estava no coração do homem, É, conhecia por é, dentro.
remete um pouco indiretamente, mas não assim, é a quem não tiver pecado que atire a primeira pedra ali lá de Lucas 8 também, João 8 também, né? João 8, Enfim, na mulher pecadora, a pecadora é, do tempo que eles levam lá, porque foi pega em a adultério. adúltera. Só a E mulher que o, pegou. é engraçado isso, né? Não, mas e uma coisa que acho que foi Santo Agostinho, aí eu não vou saber quem foi que dizia que muito provavelmente o que Jesus estava escrevendo ali no chão eram os pecados, né? Dizer assim, ó, tem isso, tem isso aqui, e aí? Alguém Ninguém vai? sabe, né? Ninguém sabe o que ele Ninguém escreveu, sabe, mas, mas mas pela reação do povo que foi jogando as pedras, deixando cair as pedras e saindo um a um, a começar pelos mais velhos, provavelmente se sentiram tocados por dentro. Quem não tiver pecado, é, pode tacar a primeira pedra. Também que ele avisou para Nossa Senhora não ir, né? Porque... Mas, só ela que enfim, não teve. mas ela mesmo não ia ousar fazer isso, mesmo que ela estivesse lá, ela não. Enfim, Jesus, uma coisa que me coloca também, né? Eu me lembrei agora falando assim, que eu conheci o homem por dentro, me lembra não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas tudo que sai, né? É do coração do homem que vem toda sorte de impurezas e tudo mais. É, uma coisa assim, remete também. Jesus está purificando o templo de dentro para fora, né? Você está botando, está tirando o que está sujo de dentro do templo para fora. E aqui nesse caso remete também a isso. Olha, não é o que vai entrar, mas é o que está dentro. Vamos tirar o que está dentro. É. Enfim. E outro aí também leva para a nossa oração que Jesus, mesmo conhecendo o nosso pecado, conhecendo por dentro quem nós somos, o pó que somos nós, ele nos ama, né? Hum. Então, mesmo Jesus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, diz São Paulo lá. Então, Jesus nos ama mesmo no nosso pecado. Eu não vim para os justos, se é que tivesse algum, mas para os pecadores, né? Então, Jesus veio para nós, veio para os doentes. Eu não vim para os que têm saúde. Não são os que têm Não são saúde os que precisam sãos. dos médicos. Então, leva para a nossa oração também. E Jesus está nos purificando e Ele quer a nossa purificação. Nosso olhar É. o interior que ele conhece. Deus vê o coração. Aí também remete já à Lá escolha o Samuel. de Samuel, exatamente, né? Deus Lá no conhece o Davi, escolha interior. de O Davi. homem vê o exterior, mas Deus conhece o interior. E aqui a ligação é clara, não precisa nem pensar muito É, para você perceber que Jesus conhece por dentro. E isso também me consola bastante, né? Perceber que, mesmo que a gente esteja olhando, né, como diz o Salmo 50, meu pecado está sempre à minha frente, ter a certeza também, do mesmo jeito que Jesus purificou o templo, ele pode purificar o nosso coração, o templo do nosso corpo, que é o nosso, né, o nosso coração também, templo do e aí Espírito remete, Santo. me lembrando também do Salmo 139. Tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, vês claramente aonde irei, Senhor, longe da tua presença. A Bíblia, a palavra dele, de Deus toda é muito ligada, uma palavra está sempre puxando outra, a gente fica aqui lembrando esses versículos, essas coisas, mas como é interessante isso, a gente, na nossa oração, se lembrar desses outros versículos, dessas outras passagens e colocá-la diante do Senhor, porque Ele nos conhece e sabe também. É verdade. Vamos rezar? Vamos rezar, então. Vamos entregar ao Senhor, então, este domingo, esse terceiro domingo, já ultrapassando aí quase a metade, é metade, né? Metade da Porque quaresma, estamos chegando no meio do caminho agora. no quinto, né, o quinto domingo já tem o sexto domingo, já é a Semana Santa, né? Hum. 7 vezes 6, 42, se contando aí corrido, né? 7 semanas de seis domingos. O quinto ainda não é o domingo de Ramos, o sexto já é daqui a 2 semanas estaremos no sexto, quarto, quinto, não, daqui a 3 semanas, nós estamos no terceiro. Então, praticamente a metade da quaresma, já chegando aí para
nos aproximar da Eu Páscoa. deixo o recado também. Se você não conseguiu viver a sua penitência da Quaresma bem até agora, ainda pode começar de novo, ainda dá. Não é só Bom, porque você não conseguiu até agora que não vai continuar tentando, né? Vai dar certo. É só faz parte da nossa luta diária também. E a gente se prepara para o que, né, em inglês chama o Domingo da Paixão, o Domingo de Ramos. Em inglês eles chamam o Domingo da Paixão, que é o domingo onde a gente lê a Paixão do Senhor todinha. Palm Sunday em inglês. Palm Sunday ou Passion Sunday, né? Temos. Passion, né? O Palm também. Hum. Então, conforme aí a característica, é o domingo das vestes que são estendidas, ou o domingo das palmas Das palmas. Oremos. Vamos rezar. Se eu rezo, eu rezo. Pode rezar? Entregue aí a Deus aí a breve oração para que o nosso ouvinte aí, o nosso... pedir ao Senhor, quem assistiu até aqui, né, dê o seu like, dê o seu comentário, faça Por aí. favor. Nem que escreva só aí. amém. Amém. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está na sua casa também, que está, seja escutando, seja assistindo, vamos parar um pouquinho para rezar, né? Senhor, nós te pedimos que hoje, como tu fazes essa purificação do templo, tira também do nosso coração tudo aquilo que não te agrada. Tu morrestes pelos nossos pecados. Quando ainda éramos pecadores, Senhor, tu nos amaste primeiro. Nós te pedimos, Jesus, tira os nossos olhos do nosso pecado e coloca os nossos olhos em ti. Tira o nosso pecado do centro do nosso coração. Coloca a tua luz no centro do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo de quaresma, a continuar e a lutar pelos nossos propósitos quaresmais, para que nós possamos chegar na Semana Santa com um coração forte, decidido, com a vontade forte, a buscarmos a Ti cada vez mais. Te pedimos à Virgem Maria que cuide de cada um de nós e que nos conduza também até a vontade de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha da Paz. Dai-nos a paz. São José, este mês de São José, rogai por nós, e providenciai. Então é isso, gente. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com todo mundo que você conhece, para que mais pessoas possam rezar também com a palavra de Deus. Deus abençoe. Até amanhã no Instagram e até semana que vem no podcast.